Fala galera, bem-vindos aí ao 15º Cluecast. É, Dessa vez estamos aí com o Coach Clun. Fala galera, bem-vindos de novo. Estamos aqui com um convidado muito especial, Leonardo Colimério, o cara que tem muita história aí já no basquete para contar para vocês, falar um pouco aí do começo dele no basquete, da ida dele para os Estados Unidos, né? O cara já rodou bastante, e tem uma história mais recente aí também com a seleção brasileira, com título, bastante coisa para a gente conversar aí. Bem-vindo, Léo. Fala aí, beleza? Bom dia. Obrigado aí por me ter na sua plataforma. Tamo junto, Tamo Léo. junto. Seguinte, vamos começar então pelo início. Te perguntar aí como que o basquete foi introduzido na sua vida, como que começou a sua história com basquete. Sim, para mim, na minha família eu tinha o irmão da minha mãe e o meu tio. No caso, ele jogou basquete alguns anos atrás, por alguns anos. Aí, mas para mim, a minha maior inspiração foi o meu irmão, Lucas Colimério. Ele é 5 anos mais velho que eu, então quando eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, foi quando eu comecei a fazer escolinha no São José, que eu assisti, ia nos jogos do meu irmão assistir, aí eu comecei a gostar. Claro, o primeiro esporte foi futebol, joguei futebol na escola, e eu lembro, um professor de educação física falou pro meu irmão que ele tentava o basquete, viu como é que ele seria, aí ele tentou, gostou, começou a jogar, aí eu comecei a seguir o mesmo caminho. Então, com 10 anos, eu entrei para o Atlético Cidadão, que é a Escolinha de São José. Aí eu fiz 2 anos sub-12 e de resto a história foi que começou, mas a minha maior inspiração foi o meu irmão mais velho, com certeza. Legal, cara, legal demais. Ainda mais quando vem da família, assim, né? Para mim foi parecido. Meu irmão também começou a jogar basquete antes, Uhum. e aí eu fui seguindo os passos dele. Conta um pouco pra galera aí também, quando você foi para os Estados Unidos, né? Como é que foi essa sua adaptação lá? Com quantos anos você foi? Conta um pouco aí, dessa sua chegada lá nos Estados Unidos para todo mundo. Sim, eu saí do Brasil, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Então eu não saí tão jovem, mas não saí tão velho. Aí eu acho que saí na idade preferida. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu não era um dos caras mais velhos do time, claro, então pra mim foi bem difícil, porque eu não sabia falar zero inglês quando eu cheguei lá em Utah, na Wasatch, então sei foi uma, como que eu falo? Foi um desafio muito grande para mim no começo, porque é difícil você ter algumas dúvidas, quer fazer algumas coisas, mas você não consegue se comunicar. Então, para mim, no começo foi bem difícil, mas a oportunidade de chegar na Wasatch saiu quando eu comecei a me destacar no São José, no sub-15, 14 sub-15. Aí eu fui convidado para uns dois camps. Foi um camp da Adidas chamado Adidas Eurocamp, que foi na Itália. Esse me ajudou um pouco bastante. E também depois disso eu fui num camp da NBA, o Basketball Without Borders, que teve em Bahamas. Aí depois desses dois camps, eu acho que foi um dos camps que me ajudou bastante. Aos olheiros americanos, claro, que tinha lá na high school. Mas eu tinha o cara chamado o técnico Walter Roese, foi ele que me ajudou muito a sair essa transição do São José direto para o Wassat. Então foi assim que foi essa minha trajetória do começo. E ainda sobre essa sua adaptação lá em Wasatch, é, em questões de quadra, né, de basquete. Uhum. Treinos, jogos, o que que foi quando você chegou lá, principalmente no seu primeiro ano, quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção, que mais você acha que te fizeram evoluir nesse começo? Sim, para mim foi um choque de realidade, né, no começo, porque quando eu saí do Brasil, na minha categoria sub-15, 16, eu era um dos maiores em quadra, a maioria das vezes. Então, eu sempre fui um dos maiores, eu não tinha muita dificuldade a chegar ao aro ou jogar, mas chegando aqui nos Estados Unidos, eu lembro no meu primeiro dia
eu tinha um competitivo chamado Matt Bradley. Então eu vi ele, aí eu falei, nem é possível que esse cara joga comigo, deve ser um dos assistentes técnicos e tal. E ele tinha 18 anos e o cara era uns 150 quilos, puro músculo. E eu olhando, eu falei, caramba, não é possível. Aí eu tinha um pivô da Sérvia, muito europeu mesmo, parecia que tinha, já tinha família, casado, tudo. Então pra mim foi bem um choque, assim. Acho que isso foi mais o físico dos caras do meu time em comparação o que eu era acostumado no Brasil. Igual, tipo, se no Brasil você treina com adulto e tal, é diferente. Mas pra mim foi a primeira vez jogando com as pessoas, treinando todos os dias com alguém mais forte, mais alto que eu. Então, pra mim, isso foi uma coisa que eu tive que mudar bastante. Maneiro. E ainda um pouco no high school, Léo, falar um pouco pra galera aí, alguns dos nomes que você jogou com alguns dos seus teammates aí, que eu sei que tem alguns que hoje em dia estão na NBA, alguns Uhum. que estão na D1 ainda. Se quiser contar pro pessoal aí alguns dos seus teammates que você jogou no AAU e no high school. Assim, no high school, eu acho que as pessoas devem conhecer mais. Eu joguei com um cara chamado Josh Christopher. Ele acho que ele joga na D-League agora, mas ele foi draftado alguns anos atrás. Joguei com um cara que joga no Dallas Mavericks, o Jaden Hardy. Ele jogou AAU junto. Aí tem outro também, que já foi campeão da NBA, joga no Denver Nuggets, Julian Stro, não sei como eu falo o nome dele. Julian, ele joga no Denver Nuggets, e jogou junto também no verão. Deixa eu ver quem mais. Mas em high school eu joguei contra, eu joguei contra muito cara, que eu me graduei na época de 2020. Então eu lembro no meu último torneio de high school eu joguei contra alguns caras, eu joguei contra o Cole Anthony, joguei contra o Josh Green. Deixa eu ver quem mais. Tem muito cara. Tem muito cara. Aquele que o do Hornets City Diallo. Uhum. Tem muito cara que eu joguei contra, sabe? Principalmente no verão, em AU. Mas de high school tem um competitivo agora chamado Tristan Enaruna. Ele tá jogando na D-League agora, do time do Cleveland. Mas sou bem grato a todas as experiências que eu tive com essa rapaziada. Sim, e como que é essa experiência aí de ter convivido na época também, como que foi? Porque na época você já sabia também que estava jogando ali com o pessoal que era o nível top, assim. Uhum. Como que foi para você isso um pouco? Para mim foi bem diferente, né? Porque como eu saí do Brasil um pouquinho mais velho, então eu só joguei 2 anos de AU. Então, no meu primeiro ano que eu cheguei em Utah, eu joguei com um time de Utah lá mesmo. Não era nenhuma tipo de marca, né? Não era da Adidas, da Under Armour, nada. Então, para mim, eu joguei esse verão com eles. Foi bom tudo, mas para mim, no segundo verão. Foi um choque de realidade totalmente diferente, né? Igual eu falei, acabei de jogar com esse cara, o Josh Christopher, o Jaden Hardy. Então, tipo assim, esses caras, eles já eram famosos aqui. Então, a gente ia jogar, vamos supor, a gente tinha um torneio em Dallas. A gente chegava na quadra assim pra jogar, era tipo assim, muita criança, tinha que ter segurança às vezes, pra gente conseguir entrar, passar, porque todo mundo queria tirar foto. Então, pra mim, foi tipo assim, eu falei, caraca, o que tá acontecendo? A gente tá aqui na high school, ninguém me conhece, mas assim, as crianças pedindo autógrafo, pedindo foto. Mas então, pra mim, no começo foi bem um choque de realidade, porque aqui as coisas são bem diferentes, eu falo assim. Porque acho que as crianças aqui começam a acompanhar você desde os seus primeiros anos de high school, aí se você tiver uma faminha, uma boss life sair, você já explode. Então, pra mim foi bem diferente, que a rapaziada aqui tinha gente que tinha quase 1 milhão de seguidores já na high school. Então, pra mim, foi. Mas a rapaziada foi bem tranquilo, foi muito tranquilo e sempre foram de boa comigo, fora, dentro de quadra. Então, nunca tive nenhuma experiência ruim. Aproveitando falando do EAU, Léo, você sabe que a gente leva times aí para os Estados Unidos, né, para jogar no verão. Fala um pouco para a galera aí que está assistindo, que tem gente que já foi com a gente, tem gente que Uhum. pode estar pensando em ir, né, que vai estar assistindo esse podcast. O que que você acha assim que o pessoal que está vindo do Brasil, que não mora nos Estados Unidos, né, que está viajando só para uma viagem dessa,
as coisas que podem agregar para esses garotos, essa experiência. Com certeza. Assim, para mim, eu, quando você fala assim, coisa que eu lembrava para mim eu acho que é diversão, que provavelmente no verão é um momento para você se divertir, claro. E com certeza eu acho que oportunidades aparecem pela EU. Então, vamos supor, para você conseguir jogar numa universidade, a maioria das vezes os técnicos conseguem te ver no AU, no verão, no primeiro, e depois eles te acompanham na sua escola. Então, para mim, eu acho que AU é uma das melhores coisas que tem para você ganhar mais exposure, para pessoas, para mais pessoas te conhecerem, mais técnicos te conhecerem, mais escolas, porque não só técnicos de faculdade vão de torneios para ver, muitos caras de técnicos de high school, ou pode ser até de junior college, vão para esses torneios para ver se tem alguém que destaca, para ter essa oportunidade. Então, para mim, e foi uma forma muito grande para eu conseguir conhecer muitos técnicos, muitos técnicos me conhecerem, conhecer muita gente também, jogadores e tal. Mas para mim, eu queria, se eu tivesse na minha idade, se eu pudesse voltar e tivesse uma oportunidade de jogar AU antes de eu vir para cá, para eu conhecer como é que é, com certeza eu faria. Eu com certeza recomendo. Eu acho que é uma coisa uma experiência única, né? Porque simplesmente você, a gente lá no Brasil, a gente só imagina como é que as coisas devem ser aqui. Então, você vindo e jogando aqui, você consegue ver a diferença do seu basquete com os americanos. Eu acho que é uma coisa bem saudável para o seu basquete. Legal, cara, legal. E aí, aproveitando nesse mesmo assunto, né? Você estava falando sobre os técnicos vendo vocês, né? As oportunidades surgindo. Conta um pouco do seu recrutamento para a universidade, como é que foi o processo, como é que foi o contato com os coaches e como é que foi a sua decisão, quais foram as coisas que você avaliou para decidir para onde ir. Sim, para mim foi um modo bem diferente, né? Porque na minha escola, como a gente era uma escola ranqueada, então a gente tinha muitos técnicos que vinham para como companheiros de time, todo mundo. A gente era um time, eu acho que na época, quando eu cheguei lá, no meu primeiro ano, a gente era top 10. Aí, mas quando eu terminei lá no meu último ano, a gente terminou número 2 nos Estados Unidos. Então, tinha muito contato de técnico, principalmente no verão, vindo lá, indo a gente assistir treinos e tal. Então, não foi muito difícil eu conseguir uma oferta de primeira divisão, porque no meu primeiro ano, né, quando eu cheguei lá, eu tinha ganhado uma oferta, minha primeira oferta eu acho que foi BYU, acho que foi todas as escolas de Utah primeiro. Então, os técnicos iam lá bastante, conversavam bastante e tal. Mas o meu processo foi bem. Eu comecei a pegar minhas ofertas mais no EU, claro, quando você começa a jogar no verão, mas no meu. Foi no meu último ano, acho que por volta de agosto, setembro foi quando eu fiz minha decisão de para onde eu ia jogar. Foi quando eu terminei o EU. Eu lembro, eu terminei o EU, eu fui pro Brasil, tirei umas férias, acho que foi de algumas 2, 3 semanas. E lá, nessas 2, 3 semanas, foi quando eu pensei e falei, que técnico que vai mandar mensagem para mim todos os dias, que técnico que me quer no time dele, que escola que precisa do meu basquete. Não aqui, vai ser legal, pô, eu tô jogando lá, vamos supor, em Kentucky. Vai ser legal, mas eu tenho que jogar. Se eu ficar no banco, não tem nenhum sentido eu ir para uma escola tão grande assim. Então, para mim. No começo era bem difícil, porque no começo do verão eu tinha muita escola trocando ideia comigo, muita escola mandando mensagem. Mas quando foi chegando no final do verão, eu tinha um técnico diferente. Então o técnico começou a jogar só os moleques que já iam, tava mais, jogava só os moleques que já tinha 5 estrelas. Então meio que, tipo assim, o meu recrutamento deu uma caída um pouquinho, mas eu lembro, acabou o verão, eu tava falando com a escola com o Fresno State, claro. Eu lembro, aí tinha Oregon State, aí tinha BYU, aí tinha, deixa eu ver, uma escola na Califórnia, tinha Cal Berkeley. Então eu tinha umas escolas mandando mensagem, mas eu, tipo, não era muito. A única escola que ligava para mim, mandar mensagem para mim todos os dias era a Fresno. Então, para mim, quando chegou na época de falar, mano, eu acho que
tô pronto a fazer essa decisão. Acho que foi para mim, foi a Fresno, foi a mais fácil, porque o técnico me ligava, eu acho que da comissão técnica, três ou quatro deles me ligavam todos os dias, me perguntavam como eu tava as coisas, como estão as coisas no Brasil, minha família. Então, para mim, foi essas coisas que se importaram para mim. Foi quando eles, a forma deles, sei lá, de mandar mensagem todos os dias, sabe? De perguntar como são as coisas. Então, por isso que eu decidi ir para Fresno. Maneiro, maneiro, Léo. Mas, pô, é muito, muito legal, assim, ouvir essa história de diferentes perspectivas, né? A gente já teve outros convidados aqui também contando o recrutamento e é sempre diferente, assim, a experiência. Então, isso é muito legal. Eu te perguntar, cara, em relação a os dois, né? Tanto sua vida fora de quadra quanto dentro de quadra, quais foram algumas diferenças que você sentiu, assim, do high school pro college, assim, se você lembra de teve algum choque, talvez nos treinamentos, ou na sala de aula, ou assim, só na vida pessoal mesmo, se você quiser contar aí pra gente algumas dessas experiências. Sim, para mim, no meu primeiro ano de college foi quando o Covid bateu, então foi uma experiência totalmente louca, claro, né? Então não tinha ninguém na escola, era muito diferente, a gente fazia bastante conversas assim na Zoom, principalmente no verão com o time, então eu não tive muito acesso aos meus companheiros de time até quando eu cheguei lá. Acho que eu cheguei lá em agosto, os moleques ainda não estavam lá ainda por causa do todas as leis, sei lá, do Covid. Mas a dificuldade, a maior diferença que para mim foi igual, eu tinha, igual eu falei aquele choque de realidade que eu tive na high school, mas para mim foi no college também, né? Porque igual o college você chega lá com 18, 19 anos, mas você tá jogando contra o cara que já tem 25. Vamos supor, um senior que tem 24, 25, já tá acabando o ano dele de universidade para ir profissional. Então, para mim, isso foi também um choque bem diferente. Claro, saindo da high school, igual, saindo uns cara mais altos. Aí você vai pro college, já tá tudo diferente. Aí tem os caras que literalmente já tem família, casado, e você tá jogando contra os caras de verdade. Então, esse foi um choque de bastante realidade para mim. Questão física e para mim também foi a liberdade, né? Acho que para mim, igual saindo do Brasil, fui para high school lá em Utah. Então a gente morava, todo mundo morava em dormitório. Então não tinha o que fazer. Não era que, vamos dar um rolê no shopping hoje. Não, não dava. Tem que pedir permissão para a escola, a gente tem que ir com a escola e era longe. Então para mim foi diferente. Igual no college, eu cheguei lá, eu era sozinho. Então pra mim foi bem diferente, tipo assim, eu tive que criar a minha rotina, né? Eu falei, não posso ficar só no videogame e querer resenha, não. Eu tenho que fazer minha rotina, estudar, ter o tempo de estudar, ter o tempo de treinar. Então, assim, foi para mim foi um choque bem diferente, porque eu não tinha essa rotina tão séria, igual eu tive que ter no college, porque aí as coisas foram diferentes. Então, para mim, a maior diferença foi questão física no basquete e a liberdade de fora de quadra, né? Igual você tem que resolver já mais coisas quando está na faculdade. E conta um pouco também pro pessoal do lá em Fresno. Você ficou, foram 3 anos em Fresno? Quatro. Quatro anos Quatro. em Fresno. É, e aí, esse do primeiro ao quarto ano é a parte de basquete mesmo, né? De quadra, a sua evolução, o que que você foi aprendendo cada vez mais, quais foram as áreas do seu jogo que você acha que você foi evoluindo cada vez mais aí durante esses 4 anos. Fala um pouco da experiência em geral aí dentro de quadra. Sim, para mim, em Fresno, acho que para a coisa que eu evolui bastante no meu jogo foi minha defesa, porque o meu técnico, antes dele ser o head coach, ele era o técnico especialista em defesa em San Diego State. Então, ele treinou o Kawhi Leonard quando o Kawhi estava lá em San Diego. Então, foi umas coisas que eu posso falar que com certeza me ajudou bastante, igual aprender as coisas mais básicas do basquete, né? O que que é o cara de baixo, as rotações defensivas. Eu acho que foi uma coisa que foi bem nítida no meu jogo, que eu aprendi no college e que muita gente não aprende. Que se você foi para mim foi diferente porque quando eu saí de Fresno, foi quando eu vi a realidade, a diferença. Porque igual tem algumas coisas que alguns jogadores que a gente aprendeu em Fresno, a gente sabe, mas quando chegando aqui na minha outra universidade ano passado, tinha um moleque que já estava
que não sabia a rotação, não sabia qual que era, essa é minha vez de ficar na cara de embaixo. Tipo assim, tem coisa que eu aprendi já no meu primeiro ano de college. E tinha gente no meu time aqui que já tava no quinto ano dele e ele não sabia. Então, pra mim, foi uma coisa bem diferente, que eu sei que o meu técnico foi um bom trabalho, foi nessa parte defensiva, porque quando eu cheguei lá no meu primeiro ano, não tinha nenhuma jogada pra mim. Quando você é freshman, você tem que ser aquele freshman diferenciado, 5 estrelas já, senão você tem que ganhar espaço todos os dias no treino, você ganha seus minutos. Então foi assim que eu comecei. Então, pra mim, eu comecei, acho que no meu primeiro ano. Acho que tinha média de uns 10 minutos, eu acho. Então eu entrava lá, era pra marcar só. Então eu entrava, tinha que pegar o cara lá em cima, 94 feet, longe da, como que fala, longe da cesta, então para mim era energia, rebote ofensivo, então foi assim que foi aumentando o meu role no time. Aí no meu sophomore year eu já fui titular, acho que tinha, a minha média foi de 5 pontos, melhorou um pouquinho, aí foi no junior year, mesma coisa só devagarzinho indo para cima. Mas para mim eu acho que a maior diferença foi esse último ano para mim, porque quando eu saí de Fresno para vir jogar aqui em Queens, foi bem diferente, porque eu tinha dois papéis diferentes. Então, em Fresno lá, meu papel era ser um cara normal, pegar rebote, marcar. Mas não era tipo assim, você é o cara do time, a gente vai dar a bola para você, a gente precisa de você fazer 20 pontos pra gente ganhar hoje. Então, não era assim para mim. Então, em Queens, foi bem diferente. Aí eu tive que ter um papel mais diferente, que era o cara mais velho do time, o cara que tinha mais experiência. Então eu tinha um papel totalmente diferente. Igual esse ano a minha média foi totalmente diferente de pontos de Fresno para cá, tudo, meu volume aumentou bastante. Então, para mim foi a diferença adaptar com estilo técnico, né? Então, É, não, e essa transição sua para Queens também, né? A gente teve a oportunidade de te ver lá, foi bem legal. A gente estava com um grupo lá na Flórida e, por coincidência, vocês foram jogar lá. A gente pôde ver um uhum. treino pré-jogo de vocês, o jogo de vocês lá contra a Stetson. Conta um pouco assim, a gente pôde presenciar sua postura de liderança ali no time, né? Você estava contando sobre você chegando como freshman na faculdade, indo evoluindo. Como é que foi essa... Primeiro fala um pouco também da transferência, né? Como é que foi a sua escolha? Por que que você escolheu ir para Queens? Como é que foi esse processo? E também esse seu crescimento de chegar como um freshman na universidade, jogando contra os caras mais velhos e tudo mais, e aprendendo basicamente uma nova vida, né? E para depois você sendo um desses caras, né? A gente viu claramente lá que você era um dos líderes do time, não só de qualidade em quadra, mas de postura, né? De liderança o tempo inteiro. Então conta um pouco disso aí pro pessoal também. Então, para mim foi. Eu fiz 4 anos em Fresno, eu me formei lá. Mas por conta do Covid, eles deram um ano extra para todo mundo, que o seu primeiro ano foi durante 2020. Então, nesse ano extra, eu peguei e me decidi. Eu falei, eu fiz 4 anos aqui, eu acho que fiz meu papel de lealdade à escola. Não foi uns 4 anos que eu individualmente fico feliz em relação aos meus números. Claro, então, para mim, esse meu último ano seria uma coisa bem. Tinha que ser uma coisa, um números que teriam que evoluir bastante para eu conseguir chegar onde eu quero chegar, onde que é o basquete profissional, claro. Então, para mim, o que tinha na minha cabeça era igual, sempre ir numa escola que técnico que seria mais, vamos dizer, técnico que seria, vamos supor, mais sincero comigo em relação a tudo. Porque, tipo assim, quando você tá falando quando você tá no portal, quando você colocar seu nome no portal de transferência, aí muito técnico te manda mensagem, mas tipo assim, aí você tem que saber diferenciar qual que você acha que é verdadeira, qual que você acha que já tá falando pra você só pra ouvir. Então, pra mim, foi uma coisa que eu sempre procurei, porque tipo assim, técnicos são técnicos, né? Às vezes tem técnico que é o melhor pra você, mas às vezes tem técnico que não tá nem aí pra você. Então, eu tinha muita experiência, já conheci muitos atletas, já tinha amigo meu que tive muita experiência ruim em relação a técnico mentindo, essas coisas assim. Então, pra mim, nesse meu último ano, eu não
só queria viver o último ano feliz. Então, sempre comecei conversando com os técnicos aqui, principalmente com o técnico daqui de Queens. Ele falou pra mim, no primeiro dia, ele falou, a gente precisa de você, precisa de o seu papel é diferente, vai ser totalmente diferente que você tinha em Fresno aqui. Preciso que você seja um dos líderes, você vai ser um cara mais velho. Então, preciso que você chegue aqui já dominando tudo e pra gente conseguir ganhar alguma coisa esse ano, eu preciso. Ele literalmente falou, eu preciso de você no meu time. Então, pra mim, foi uma das coisas que eu fiquei igual, ficou guardado na minha cabeça. Falei, cara, igual pra mim. Uma coisa que eu aprendi, qual você tem que ir numa escola que precisa de você, não que, sei lá, vai ser legal no Instagram, entendeu? Então não é, foi pra mim, foi tipo relação. Eu podia ter uma escola bem maior esse ano, mas eu não sei se jogar 30 minutos pro jogo e ter média de 15 pontos, igual eu tive. Então pra mim foi eu resolvi decidir uma escola mais baixa, onde eu sabia que conseguiria me destacar mais. Então, mas esse papel de liderança, eu acho que foi bem, não foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui um cara, eu acho que para jogar basquete, você tem que falar, você tem que ser, não pode ter vergonha de abrir a boca, falar nada, a qualquer momento. Então, pra mim, eu nunca tive vergonha de abrir minha boca, de falar com ninguém. Então, no começo pra mim era só o inglês, quando eu era na high school. Aí eu não conseguia ser líder se não falava a língua. Mas em college já sabia, já comecei já dominando o inglês. Então, para mim, as coisas não foram tão muito difícil, tipo, eu ganhar confiança de companheiro de time, de os caras ver, o Léo tá gritando com a gente agora, mas ele faz isso. Então, tipo assim, para mim não foi tão difícil ganhar essa confiança entre a gente, assim, mas para mim o papel foi bem diferente, né? Igual para mim, quando eu cheguei aqui em Queens, eu lembrei, eu falei, mano, se os moleques mais novos estão chegando de 18 anos, eu falei, se alguém. Se eu tivesse, quando eu estivesse chegando, se alguém me desse, tipo assim, igual a resenha que eu tinha com os moleques mais novos, eu falava, você não precisa fazer isso pra chegar onde você quer. Pode fazer outras maneiras diferentes. Então, pra mim, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Então, por isso que eu faço com os moleques aqui agora que estão chegando, porque principalmente agora aqui, com esse negócio dos atletas recebendo dinheiro, as coisas são tão loucas aqui em relação ao basquete universitário. Então, às vezes eu falo pros moleques, mano, você não precisa ficar aqui 4 anos em Queens. Você pode fazer 2 anos bons aqui e no seu junior year você pode jogar, vamos supor, em Duke e fazer 500 mil por uma temporada. Então, pra mim, tipo assim, são essas coisas assim que os moleques não sabem, tipo assim, porque você não tá no meio. Igual se você tá na high school, você não vai conseguir saber o que acontece em college. Igual quando você tá em college, você não sabe o que acontece no basquete profissional. Então, só quando você chega lá que você consegue ver essas diferenças. Então, pra mim foi mais esse papel de role player saindo de Fresno para ser mais um líder em relação a tudo em Queens. Foi essa que foi a minha transição. Legal, Léo. E, pô, então, experiência mais recente sua aí foi agora na seleção, né? Uhum. É, conta pra gente como que foi essa experiência de ter ido lá, ter, pô, ganhado os Estados Unidos na final e ter trabalhado com o time inteiro uma das primeiras vezes desde os seus 15, 16 anos que você joga com um time inteiro de brasileiros, né? Como que foi essa experiência no todo, assim, pra você? Pô, pra mim foi uma das experiências mais, com certeza, uma das mais marcantes da minha carreira até agora. Porque no começo, igual você falou, não faz bastante tempo que eu não vi, eu joguei com rapaziada brasileira. Então, pra mim, no começo eu tava meio, sei lá, como é que vai ser? Tipo assim, eu conhecia alguns já, quem jogava contra na categoria de base antes de sair do Brasil. Mas, tipo assim, só conhecia, só jogava contra, mas não trocava ideia. Tipo assim, muito cara que, igual o Gabizinho, Gabi Campos, eu acho que a última vez que eu vi ele, a gente tinha uns 13 anos. Então foi uma coisa diferente. Mas ele chegou lá na Alemanha e a gente ficou no mesmo quarto. Então, tipo assim, foi uma coisa bem diferente pra mim no começo. Eu tava meio assim, eu falei, como é que os caras vão, sei lá, vão me ter no time e tal. Mas imediatamente, eu lembro que eu cheguei lá antes deles, que eu saía daqui dos Estados Unidos. Então eu lembro que eu cheguei lá no hotel primeiro. Aí assim que todo mundo chegou, foi tipo assim, a gente clicou, literalmente, tipo assim, todo mundo já automaticamente, e aí, tudo bem, tranquilo. O técnico também, o Fernandinho, foi um cara muito, pô, cara, muito gente boa. Então essa resenha lá na Alemanha, eu acho que foi uma das mais da horas, porque
todo mundo de um até os 13, todo mundo estudava, gostava de todo mundo. Então, tipo assim, quando você pensa em seleção, você pensa, tem os melhores da sua idade e cada um pega o seu. E, tipo, nessa seleção, eu acho que eu não senti nada disso. Tipo assim, eu falei, parecia que a gente jogava, treinava todo dia junto. Tipo assim, no Brasil faz anos, mas, tipo assim, literalmente, eu conheci esse moleque agora. Então, em relação à energia, a gente não tinha nenhuma inveja, tipo assim, esse aqui fez 20 pontos, esse vai fazer 15, eu não vou passar a bola pra ele. Tipo assim, foi uma coisa literalmente absurda. Ninguém tinha nada disso, a gente trocava ideia fora, dentro de quadra, e a gente causava muito lá, todo mundo junto. E, tipo assim, em relação ao jogo, não sei se dá pra vocês verem de fora, mas, tipo assim, a energia que tinha no banco, dentro e fora da quadra, do sucesso de cada um, era uma coisa louca. E, tipo assim, saía do jogo, todo mundo lá, a gente saía sem voz. E na final, eu lembro, a gente tinha as nossas rodinhas do jogo. Pô, eu nunca chorei antes de jogar. Antes de jogar uma final. Então, tipo assim, eu lembro o Fernandinho. A gente abraçou todo mundo junto. E a gente passou por muita coisa naquelas 2 semaninhas, tipo assim, umas coisas nada a ver. Tipo assim, os caras tentando roubar a gente no meio do jogo, tipo, mudando o placar durante o jogo. Tipo assim, foi muito uma trajetória totalmente diferente. E eu lembro o Fernandinho falando com a gente na roda, tipo assim, as nossas dificuldades, cada um tem a sua dificuldade na sua vida, cada um passou por algumas coisas na vida deles. Então eu lembro, tipo assim, eu olhando assim, antes de jogar uma final, todo mundo chorando, literalmente emocionado com literalmente pronto para jogar. Então acho que aquela vitória, ele sempre falou durante a semana, tá escrito que vai vir, é claro. A gente não esperava cair de quase 30 pontos no último quarto, a gente esperava isso, mas aconteceu. Mas eu acho que para mim essa experiência na Alemanha foi uma das melhores, com certeza. Maneiro, cara, maneiro demais. Com certeza, assim, vestir a camisa da seleção é sempre uma emoção diferente, né? Uhum. Cara, e aí, assim, agora falamos um pouco aí de um resumo geral aí da sua carreira até aqui, né? Mas e o futuro agora? Quais são os seus objetivos? Como é que tá essa sua, já sabe aonde você vai jogar agora? O que que você busca? O que que você quer para os seus próximos anos aí? Sim, para mim agora eu não decidi ainda para onde eu irei jogar, mas provavelmente eu vou jogar em algum lugar na Europa. Essa que porque eu tô pensando agora, mas eu tô conversando com meus agentes entre a D-League agora, que a D-League começa mais para frente, acho que outubro, novembro. Então é um processo mais devagar. Mas por enquanto agora eu também eu tô recebendo algumas ofertas de time da Europa, essas coisas assim. Então essa é meus próximos passos, provavelmente eu ficar aqui nos Estados Unidos ou provavelmente jogar em algum lugar na Europa. Não tá nada decidido ainda. Legal. E hoje em dia. Você tem. Desculpa, André, desculpa. Eu só Não, perguntar. não, só ia complementar se você tem algum país específico da Europa que você tem preferência, ou só depende de qual é o time mesmo. Preferência, eu acho que um dos melhores, maiores países, provavelmente Espanha, Alemanha, mas literalmente, por enquanto agora, eu sei como vai ser difícil no meu primeiro ano, qual você tem que ganhar tudo de novo, subir os degraus, então para mim, o que seria bom para mim, eu acho que eu gostaria de jogar na Itália, eu acho que seria um lugar muito bom, mas por enquanto, igual eu falei agora, é uma coisa que eu não tenho nenhum controle, então por enquanto agora eu não tenho nenhuma ideia. Igual ontem eu recebi uma oferta para jogar no país em Jordan, lá na Uhum. Jordânia. Então, uma coisa bem, é uma loucura. Então, agora eu tô só esperando ainda ver qual que vai ser a melhor. Eu não sei se você sabe, mas eu joguei na Itália também, Uhum. bastante tempo atrás, né, de 2005 a 2008, mas quem sabe, de repente, algum ex-colega de time meu lá pode até ajudar com alguma coisa. Seria A gente bom, faz um seria bom. contato lá. Seria bom. Na primeira divisão lá é bom. É forte, é forte. Fala aí, Rafa, o que você ia falar? Eu ia perguntar aí, você está fazendo essa preparação aí, claro, né? Não tá podendo ficar parado, preparando aí para possivelmente ir ou para Europa ou para D-League. Você tá ficando em Queens? Você tá utilizando o ginásio de Queens? Você tá. Como que você tá aí?
Sim, agora eu tô aqui, eu tinha opção, né? Se eu quisesse voltar pro Brasil ou se eu ficasse por aqui, então eu resolvi ficar aqui em Charlotte mesmo. Igual eu tenho o meu. Agora eu tô no meu AP sozinho, então, tipo assim, mora eu e minha namorada, a gente mora junto. Então agora, agora eu não tenho mais nenhuma relação com a Queens, entendeu? Tipo, ano passado eles pagavam por tudo, né? Igual pagavam pelo AP, tudo certinho, mas agora é só mais comigo então, comigo mesmo. Mas em relação ao basquete, tipo assim, o técnico é bem, acho que a nossa relação é bem, a gente é bem grudado, eu em relação ao técnico. Então, tipo assim, ele me deixa treinar todos os dias com a rapaziada do time. Ele me deixa eu ir lá usar a quadra quando eu quiser. Então, pra mim, não tinha nenhuma dificuldade a ficar em forma, a conseguir chutar tudo. Então, tipo assim, pra mim, é como se fosse no time, tivesse no time ainda. Então, tá, foi bem tranquilo. Então, eu só me preparo sozinho mesmo aqui. Faço o que eu posso fazer, quando, então, é isso aí. Léo, pô, 40 minutos aí de conversa poderiam ser tranquilamente 2 horas aí, né? Tem muito papo aí pra gente continuar, mas, cara, te agradecer muito aí por participar desse Cluncast com a gente. Tenho certeza que quem está assistindo aí vai adorar todas essas conversas aí. Acho que a grande maioria dos atletas de base aí sonham em ter uma carreira como você teve até agora e temos certeza que vai continuar tendo aí também. Como eu falei, a gente teve o prazer de te assistir, assistir treino, assistir jogo. Não tenho dúvidas de que você vai continuar evoluindo cada vez mais pela sua dedicação aí, pela pessoa que você é também. Que os próximos anos vão ser tão de sucesso quanto foram os últimos. E, cara, mais uma vez, obrigado aí por participar com a gente. Obrigado pelo tempo aí e boa sorte aí no prosseguimento da sua carreira. Como estava dizendo, tenho certeza que vai continuar tendo muito sucesso aí. Obrigadão, hein? Obrigadão por tudo aí. Essa resenha de manhã aí foi show de bola. Obrigadão. Terceira vez já a gente troca uma ideia, igual de ver você na Califórnia, na Flórida. Então, muito Sim. obrigado por sempre me ter em volta aí ao seu trabalho, à sua companhia e tudo. Então, muito obrigadão. Sempre estaria aqui, resenha. Tamo junto, sempre. Tamo junto, Léo. Muito obrigado aí, mais uma vez, por participar. E pessoal que está assistindo, muito obrigado por assistir aí. A gente poder contar um pouco da história do Léo aí, ele falar pra gente das experiências dele. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado, gente. Valeu, galera.